Olá, meu nome é Danilo Polizakoczyk, eu sou perito contador desde 2015 e venho aqui hoje no canal do Carreira em Cálculo conversar contigo sobre uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, Danilo Koczyk, toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas para tirar a dúvida de vocês sobre o mundo da perícia. E hoje eu quero conversar contigo sobre como vencer o medo de começar na perícia, como vencer esse medo e poder dar os primeiros passos para você começar a atuar como perito, a você começar a vender o seu conhecimento técnico para a justiça, para advogados, enfim, conforme a sua estratégia. E eu não poderia começar esse vídeo de forma diferente se não falar que é natural nós termos medos sempre quando nós vamos fazer alguma coisa nova na vida, seja uma nova área de atuação, seja um novo hobby, seja conhecer pessoas novas, é natural que a gente tenha medo. Até porque o medo é uma forma de proteção do ser humano. Então, quando a gente vai iniciar um projeto novo, quando a gente vai conhecer uma pessoa nova, quando a gente vai fazer coisas novas, é natural que o nosso corpo tenha esse medo, tenha esse receio para que a gente tome alguns cuidados e evite se prejudicar e evite passar por momentos difíceis. E é claro que é importante você entender qual que é a origem desse medo, o que é que está causando em você esse medo de começar na perícia, se isso está travando demais para você conseguir resolver esse problema. Mas nesse vídeo, para facilitar a sua vida, eu quero conversar contigo sobre 5 formas que o medo pode aparecer para você e como você pode resolver esse problema. E o primeiro medo que você pode ter para começar a atuar na perícia é uma insegurança sobre o andamento do trabalho. Como assim? Basicamente, por ainda não ter atuado em perícias, você pode ter medo de começar a atuar, de saber qual que vai ser o andamento processual. Poxa vida, o que aconteceu no processo? Como que eu vou interpretar esse processo? Qual vai ser o próximo passo? Como que eu vou apresentar meu trabalho? Será que meu cliente vai reclamar? Será que ele vai pedir para eu fazer outras manifestações nesse processo? Qual que é a próxima fase do trabalho? Até para você conseguir definir o valor dos seus honorários, você precisa ter uma visão completa do processo. E para vencer esse medo, você precisa basicamente estudar a perícia. Você precisa entender o funcionamento da perícia. Com certeza é com o conhecimento técnico, é entendendo como funciona a perícia, como funcionam as manifestações periciais, o que são quesitos, o que é uma proposta de honorários, como você tem que se defender, como você vai analisar um laudo pericial, ou então como você vai emitir um laudo pericial, como você vai fazer um parecer técnico e tantas outras questões nesse sentido, você só vai saber se você estudar. E para facilitar a sua vida, nós aqui no Carreira em Cálculo temos um curso específico para a formação de peritos de todas as áreas, que é específico para você entender como funciona a perícia. É basicamente um resumo desses quase meus 10 anos de mercado para te explicar, para te dar atalhos para você atuar na perícia. E o segundo medo que eu quero comentar aqui contigo é a insegurança com o seu conhecimento técnico. Ou seja, você pode acabar tendo um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança sobre o conhecimento técnico que você possui. Será que eu tenho conhecimento técnico suficiente? Poxa vida, eu vou atuar numa perícia financeira. Será que eu tenho conhecimento técnico suficiente de perícia financeira? Ou então numa perícia trabalhista, vai fazer um cálculo trabalhista, será que eu conheço bem os cálculos trabalhistas? Eu conheço as verbas que serão calculadas? E para vencer esse medo, também você precisa estudar. E aqui você precisa estudar não o funcionamento da perícia, como era o item anterior. Aqui você precisa estudar a área técnica específica que você for atuar. Então, por exemplo, se você vai atuar na perícia financeira, você precisa entender de matemática financeira, você precisa entender de sistemas de amortização de empréstimo, você precisa entender todas as questões técnicas para você ter discussões relativas à perícia financeira. Se você for atuar na perícia trabalhista, você tem que ter conhecimento técnico sobre a CLT, sobre os cálculos trabalhistas, sobre as súmulas dos tribunais e coisas relacionadas ao trabalho que você vai fazer na área trabalhista. E tudo isso realmente vai vir com estudo, vai vir com um estudo específico dessa área. Por isso que eu gosto de separar o estudo da perícia, desse mundo da perícia, da legislação da perícia, como funciona a perícia e cada área técnica. Porque são muitas áreas técnicas de perícia, são muitas áreas que você pode seguir e você precisa ter um conhecimento específico dela que é diferente sobre esse conhecimento geral da perícia, mas os dois se complementam. E aqui no Carreira em Cálculo também, em breve nós já teremos cursos sobre áreas específicas da perícia.
O curso de formação de perícia é para todas as áreas, mas os cursos específicos que nós teremos é para contadores, administradores de empresas e economistas, até porque eu sou contador e eu tenho conhecimento sobre essas áreas. E o terceiro medo que eu quero abordar aqui é o medo sobre as discussões existentes no processo, sobre o assunto do processo. Ele é relacionado aqui ao medo anterior, mas eu quero ter uma abordagem diferente nesse tópico. É claro que para você ser perito, você precisa ser expert no assunto que você for atuar. Você precisa ser especialista naquele assunto. E isso aqui entra no item anterior. Você precisa estudar naquele assunto para ser especialista, para entender sobre aquele assunto. Mas quando você vai atuar num processo específico, você pode ter medo da atuação naquele processo. E para vencer o medo de atuar naquele processo específico, você precisa fazer a análise desse processo. Você precisa entender o que está sendo discutido no processo, o que vai ser necessário realizar nesse processo. Você está sendo contratado por um juiz para fazer uma prova técnica, para responder quesitos? Ou você está sendo contratado pelo autor do processo para elaborar os quesitos que o perito do juízo vai responder? Claro que tudo isso você vai ter com a experiência e também estudando conforme os itens anteriores, mas o que eu quero trazer para ti agora é: você vai entender se você pode atuar naquele processo, se você tem conhecimento técnico específico para aquele processo, analisando os autos, ou seja, pedindo o processo para o advogado ou então baixando o processo lá na vara para analisar qual que é a discussão judicial. Se tem quesitos, o que aqueles quesitos estão perguntando? Eu sei responder essas perguntas? Eu já estudei esse assunto? Se a resposta for não, se você não tem conhecimento sobre aquele assunto, você pode rejeitar aquela perícia e trabalhar em outros casos. Agora, se você já estudou aquele assunto, você vai poder trabalhar nesse caso porque as discussões daquele processo são dentro da sua área de conhecimento. Por isso, você não deve jamais, mas jamais aceitar fazer uma perícia sem ver o processo, sem ver os documentos que você for fazer naquele caso. Até porque pode ser que um advogado te conte uma história, mas na hora que você for analisar o processo, ou então na hora que você for analisar um contrato, por exemplo, você vai ver que a realidade é diferente daquilo que foi dito a ti. Então, para vencer o medo de atuação num processo específico, sempre analise o que está sendo discutido. E o quarto medo que você pode ter para começar a atuar na perícia é o medo de enfrentar o mercado. Como assim enfrentar o mercado? Basicamente, um medo de fazer clientes. Quando nós atuamos como peritos, a maior parte do nosso mercado, a maior parte dos nossos clientes vem ou de nomeações judiciais, ou seja, é um juiz que nos nomeia num processo e nos passa trabalho, ou então vem de advogados que vão estar defendendo as partes do processo e vão precisar de um apoio técnico de um perito. E aí eles vão indicar você para os clientes finais lá do processo. E aí muitas vezes você pode ter uma insegurança, um medo de ir até um juiz se apresentar, de ir até um advogado falar sobre o seu trabalho. E no começo realmente isso é natural. Você fala, poxa vida, eu não tenho muita experiência sobre isso, eu estudei, mas eu preciso de experiência técnica, eu preciso no dia a dia fazer alguns processos. Como é que eu vou chegar pro cara? Será que ele vai fazer uma pergunta que eu não vou saber responder? Mas assim, se a gente ficar pensando muito nisso, a gente vai colocando bastante coisa na cabeça, vai colocando impossibilidades e dificuldades no que na verdade é simples. Quando você vai lá até um juiz ou até um advogado para conversar e para se apresentar, basicamente você precisa dizer quem é você, qual o seu conhecimento técnico e como você pode facilitar a vida dele. Você pode falar, eu sou contador, fiz alguns cursos sobre perícia, sou especialista em perícia, sou especialista, por exemplo, em perícia financeira, em perícia trabalhista, eu sou engenheiro especialista na análise de fissuras de imóveis e você explica como você pode resolver os problemas daquela vara ou então como você pode auxiliar aquele advogado. Ele não vai fazer perguntas tão específicas. Talvez até ele diga, olha, eu tenho um processo aqui que eu tenho algumas dúvidas, você pode dar uma analisada? E aí é uma abertura para você fazer aquele cliente. Ou seja, esse medo de entrar para o mercado, esse medo de conquistar clientes, muitas vezes é um medo que nós colocamos barreiras na nossa cabeça achando que as pessoas vão nos questionar, o que na verdade não vai acontecer. Você está ali para facilitar a vida daquele cliente. Você está ali para levar o seu conhecimento técnico para resolver os problemas dele. E o último medo que eu quero abordar aqui nesse vídeo é o medo de discutir com outros peritos, o medo do mercado de peritos, né? Muitas vezes você pode chegar e falar, poxa vida, eu vou atuar numa perícia, vou ser nomeado, e aí vai vir um perito assistente do autor, um perito do réu, eles vão fazer quesitos, eles vão questionar o meu trabalho, mas poxa vida, será que eu vou conseguir discutir a perícia? Será que eu vou conseguir defender meu trabalho? Eles vão reclamar, vão querer falar que o meu trabalho tem esses erros aqui, como que eu vou me defender? Será que eu vou conseguir me defender?
E para resolver esse problema, basicamente, quando você pegar uma nomeação judicial, ou então quando você for defender uma parte do processo, sempre, mas sempre você tem que estar embasado em documentos, em fotos, em dados, para você conseguir, sempre que alguém discordar de você, você ter uma base. Falar, peraí, você está dizendo que não tinha uma rachadura na parede? Tá aqui a foto da rachadura. Ah, você está dizendo que o contrato não estava falando isso? Tá aqui a cláusula 3 do contrato que fala que a taxa de juros era essa. Ah, você está discordando do método que eu fiz um cálculo? Está aqui a explicação desse método. Você vai sempre ter um embasamento técnico para justificar as suas conclusões. Ou seja, você não precisa ter medo de outros peritos. Muitas vezes, o papel de outro perito vai ser questionar seu trabalho, vai ser tentar puxar a sardinha para o lado do cliente dele, ou então vai ser defender o trabalho que ele fez, mas o seu trabalho vai ser defender o seu trabalho, vai ser demonstrar o porquê que você chegou àquela conclusão. E muitas vezes você vai convencer o juiz porque você tem um embasamento técnico mais forte do que uma das partes do processo, ou então do que o perito judicial. Em resumo, você precisa entender a origem do seu medo, você precisa entender o que é que está te segurando para começar a atuar na perícia. Você já viu que a perícia é uma área de venda de conhecimento, então você tem que estudar para vender conhecimento, né? Não basta só querer vender alguma coisa, você tem que ter aquela coisa para vender. Então primeiro você estuda, como eu disse aqui nesse vídeo, você estuda um curso de formação de peritos, aí você estuda a área específica que você quer atuar, você pode fazer quantos cursos você quiser e quantos professores você quiser para pegar a visão de quem você quiser, mas você precisa ter conhecimento técnico. Depois você vai vender esse conhecimento técnico e você precisa estar pronto para ir para o mercado, para se apresentar, para ter discussões técnicas e para conseguir colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Nós temos um vídeo aqui no YouTube que fala sobre os honorários periciais. E se você ainda não assistiu esse vídeo, você pode correr lá e assistir e você vai ver que o perito é um profissional muito valorizado. Ou seja, você não pode perder essa oportunidade de ter um bom ganho financeiro simplesmente por conta de um medo. Claro que eu aqui não sou psicólogo para tratar os medos, para fazer uma análise geral sobre cada pessoa. Estou fazendo uma análise geral da perícia para falar quais são os possíveis medos que você pode ter na sua atuação. Mas eu espero que esse vídeo possa agregar no seu dia a dia, possa te ajudar a começar na perícia e poder dar os próximos passos nessa profissão. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários do vídeo, é sempre muito gostoso conversar com vocês. Você pode também correr lá no Instagram, me mandar mensagem. Toda sexta-feira eu deixo uma caixinha de perguntas que você pode mandar sua dúvida sobre perícia, que a gente vai continuar conversando sobre essa área. Um abraço e até o próximo vídeo de Perícia Sem Segredos aqui no Carreira em Cálculo.